Seja bem-vindo a mais um episódio do Revelação Podcast. Hoje temos um tema aqui, olha, segura aí na cadeira, viu? Coloque cinto, porque o tema é forte. Vamos falar de psicologia e espiritualidade. Será que esses temas combinam? Será que eles conseguem conviver juntos? Não é? Pois é, e para falar desse tema trouxemos um especialista, né? Ele tem formação em teologia, ele tem formação acadêmica em psicologia, então conheçam, recebam com todo carinho aí o nosso querido Bispo Lindomar. Tudo bem, Bispo? Tânia, tudo bem, tudo bom? Que prazer poder estar aqui e participar aqui do Revelação. Pois é, então já quero começar com essa perguntinha-chave, né, Bispo? Eu sei que o senhor, né, está aí, é um homem de Deus há muitos anos, né, aí no seu ministério. Já tem quantos anos, Bispo? Fala aqui pra gente. Eu tenho de conversão, eu faço 40 anos agora em dezembro. Uau, 40 anos, uma vida. Uma vida. E como pastor, eu comecei tudo muito cedo mesmo. Eu me converti em dezembro de 82, foi a minha experiência, e em março de 83 já estava num seminário interno, fazendo seminário. Lá Olha dentro só. Eu conheci a minha esposa, que hoje é minha esposa, nos casamos, e daí nunca mais paramos. Então, a gente, de ministério, 35 anos. 35 anos, então imagina, né? Quanta coisa ele já viu, já presenciou, né? Já teve aí de experiência em contato com as pessoas, né? Conhecendo a vida das pessoas, o caso das pessoas, porque faz parte no dia a dia da vida do pastor o gabinete, né? O ministério de aconselhamento, né? Então, mas além disso, ele tem a formação acadêmica em psicologia. Então, já quero começar com essa pergunta, né? Até certo ponto polêmica, vamos dizer assim. Espiritualidade, né? E psicologia podem conviver harmonicamente? Tânia, pode sim, claro que pode, né? A gente até tem, nesses últimos anos, visto que antigamente, na verdade, a ciência e a teologia e a espiritualidade, elas divergiam, mas de alguns anos para cá a gente já percebe que isso vai convergindo, vai trabalhando junto. A gente tem grandes pessoas, o Bispo Rodovalho, ele fala muito sobre isso, sobre a questão da espiritualidade e da ciência. Então, é possível sim, dá para andar junto, já tem explicações hoje científicas dos milagres que aconteceram na Bíblia, né? Por exemplo, tem uma comprovação, como é que o Mar Vermelho abriu, cientificamente, foi um meteoro que passou. Então, o milagre não é o fato do mar ter aberto, o milagre é o fato dele ter aberto naquela hora e ter durado aquele tempo para passar mais de 500 mil pessoas, né? Então, mas dá sim, a espiritualidade com a psicologia, a espiritualidade com a ciência andam junto e um vai trazendo respaldo para o outro. Então, o que o senhor, como homem de Deus, né, traz da psicologia para o seu ministério de aconselhamento? O que o senhor traz para o gabinete do pastor do que o senhor aprendeu na psicologia? Olha, Tânia, eu fiz psicologia, até hoje acontece uma coisa que as pessoas chegam e falam, eu queria ter um tempo com o senhor, porque o senhor é psicólogo, né? Fala, não, eu não sou psicólogo, eu fiz psicologia, eu não atuei como psicólogo, embora eu atuo como psicólogo dentro da igreja, dentro do pastoreamento, isso é óbvio, né? Todo o conhecimento que eu adquiri e coisas que a gente vai aprendendo, você vai lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, você vai vendo, meu Deus, isso aqui tá lá, o Freud fala sobre isso aqui, né? Freud foi amigo de um pastor durante muitos anos, Sigmund Freud, né, que é o pai da psicanálise, e foi amigo íntimo de um pastor. Você vai conhecendo, vai descobrindo, e hoje você vai vendo o quanto a psicologia me ajuda dentro do aspecto de pastoreamento. Por exemplo, agora mesmo, a gente está tendo muitos problemas por conta da pandemia, as pessoas ficaram dentro de casa durante muito tempo, então as pessoas começaram a se envolver muito com a tecnologia, com as redes sociais, com a televisão. Isso levou
levou pessoas ao vício do sexo online, levou as pessoas ao vício da bebida, da droga, e a gente hoje está vendo isso. Então a gente precisa ajudar essas pessoas. E aí até tem uma coisa interessante, porque você tem duas coisas, na verdade são três coisas. Você tem uma questão espiritual, que é a espiritualidade, você tem a questão do caráter, da personalidade, que é a nossa formação, e esse caráter, ele é formado pelo ambiente, né? A maioria do meu caráter, de qualquer pessoa, é pelo ambiente, pela família que ele tem, pela escola que ele estuda, pela igreja que ele frequenta. Então isso vai formando. E o terceiro forma também por uma herança genética, que é o menor, mas forma. Então a gente tem a espiritualidade, a gente tem a personalidade, que é o caráter, e a gente tem a emocionalidade, que são as nossas emoções. Então a gente vai aprendendo essas coisas, você aprende muita coisa na faculdade, mas você vai vendo como Jesus lidava com isso. Quando ele lidava com os 12 discípulos, ele tinha pessoas ali de diferentes formas de ser, de reagir. Você tinha um Pedro, que era um cara explosivo, você tinha João, que era um cara mais tranquilo, mais na dele. Então Jesus, ele trabalhava, você não tem como trabalhar com o ser humano de uma forma linear, porque cada um é uma coisa, não existe uma pessoa linear. Então aí você vai ter que aprender, vai ter que descobrir, e a ciência me ajudou muito nisso. E a Bíblia vem também vai encaixando, e as coisas vão funcionando, vão acontecendo. Maravilha. Eu fiquei curiosa. Fala um pouquinho mais sobre essas áreas em si. Por exemplo, como trabalhar a emocionalidade? Eu quero deixar essas três coisas aqui. Você tem espiritualidade. Isso. Essa espiritualidade, ela pode vir do mal ou do bem, né? Você tem um lado bom da espiritualidade, você tem um lado ruim. Você tem Deus, você tem o Espírito Santo, você tem os anjos de Deus, você tem Jesus Cristo, né? Hoje que nós chamamos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os anjos, não é? E você tem anjos que caíram, são anjos caídos, que eles atuam para o mal. Então, sim, a espiritualidade, ela tem esses dois aspectos. Aí você tem a sua emocionalidade, é o seu lado emocional, é a sua alma, é a sua psique, é onde às vezes você é marcado, aonde você tem um trauma. Aonde você traz, então tá lá dentro de você. E essa emocionalidade, você também pode ter recebido uma carga positiva como uma carga negativa. Aí isso aqui é pano pra manga, viu, Tânia? A gente tem por exemplo, por que uma criança, ela já nasce com um trauma? Porque ela está ali dentro da mãe durante 9 meses. Essa mãe passa toda uma carga emocional. Por exemplo, eu cuidei de uma senhora há muitos anos atrás, e ela namorava e se engravidou muito cedo, com 16 anos de idade. E ela não queria aquela gravidez, ela não desejou aquela gravidez. Então ela tentou fazer de tudo para aquela gravidez, para perder a gravidez. Só que ela era muito novinha, então ela ficava batendo a barriga na pia, ela lavava, passava muito sabão para cair, para provocar uma gravidez. Então ela tentou de tudo um aborto, né? Provocar um aborto. E ela não conseguiu. Só que ela passou aquela carga emocional de rejeição para aquele feto. E a filha dela, que é uma filha, nasceu e cresceu com muito sentimento de rejeição. Foi quando a mãe chegou para a igreja, ficou conosco um tempo, a gente começou a ajudá-la, e depois a filha, e foi um trabalho de anos, que nem a gente sabia, e a gente foi descobrindo. Depois, no decorrer de anos, a gente percebeu isso que eu estou contando em minutos aqui, em anos a gente descobriu, né, que ela foi rejeitada, que mesmo no ventre materno, aquele sentimento de rejeição já alcançou a emocionalidade daquela garota. E aí a gente fez um trabalho, um dia foi um trabalho muito legal, que a gente chama até de vivência, e a gente criou toda uma situação, como aquilo que aconteceu na gravidez acontecendo ali. E aquela menina chorou muito, a mãe pediu perdão, ela perdoou. Hoje são grandes amigas, a filha casou, tem netos, são grandes amigas, superaram. Ambas são psicólogas, não é interessante, né? É porque viram um processo da psicologia funcionando na vida delas, na prática, né? Isso incentiva muito. Deixa eu colocar aqui o que eu penso, e o senhor vai dizer se
tem coerência ou não esse meu raciocínio. Eu sei que o mundo espiritual, ele funciona através de legalidade, não é verdade? Legalidade. Então, veja bem, vamos fazer uma comparação para você que está em casa, por exemplo, entender, né? Na época da abolição da escravatura, né, a princesa Isabel deu lá, né, a carta, né, de libertação e tudo, euforia para todos os escravos, mas naquela época não tinha imprensa, assim, internet, não tinha comunicação, era muito falha, era muito lenta, era basicamente no boca a boca. Então nós sabemos historicamente, né, que até 10 anos depois, né, da libertação dos escravos, ainda havia escravos no Brasil, simplesmente por quê? Porque eles não sabiam que eram livres. Eles legalmente eram livres, mas eles não sabiam, então eles não exerciam aquela liberdade, não é verdade? Isso aconteceu, isso é histórico, é um fato. Né? Então, como eu trago isso para o caso do cristão, né? Nós cristãos, né? Jesus, ele veio, quando ele veio, né? E ele se fez carne e foi à morte de cruz, né? Ele, na verdade, ele já nos livrou ali, legalmente, ele já nos livrou de todos os traumas, de todos os nossos problemas emocionais, inclusive, não é? Então, porque está escrito na palavra que tudo se fez novo. Então, ele já deu ali a legalidade. Porém, o nosso inimigo, que o senhor falou, tem espiritualidade do lado bom e do lado mal. O nosso inimigo, ele não quer saber disso. Exato. Ele está ali para matar, roubar e destruir. Exato. Ele entra sem autorização. Então, ele está ali, ele acompanha aquele trauma desde o ventre e ele vai continuar ali, a menos que você tenha um entendimento do que aconteceu, porque ninguém cura alguma coisa que não sabe que existe. Ou seja, como é que eu vou curar uma doença se eu não sei que estou doente? Exato. Então, quando eu tomo conhecimento, primeiro passo. E aí, o segundo passo é eu fazer o quê? Eu entender e colocar, né, em prática que Jesus já veio para eliminar tudo isso da minha vida. E com essa força e nessa fé, através de uma, não sei como é que o senhor chama, uma estratégia, talvez, da psicologia, como a que o senhor falou agora, descreveu, a pessoa ali, ela assume a sua vitória sobre o trauma. Ela assume ali, né, ela assume a superação, né? Seria mais ou menos... Você tocou aí em uma coisa fenomenal que mais cedo ou mais tarde aqui a gente ia ter que falar sobre isso, sobre legalidade. Olha como isso é importante. Tanto Deus, o lado bom da espiritualidade, como o lado ruim, o mal, as trevas, que a Bíblia chama Satanás, diabo, demônio, existe um monte de coisa. Todos eles só pode atuar na vida de um indivíduo se esse indivíduo der legalidade. Deus só pode me usar se eu permitir Deus me usar. Aí entra uma coisa fenomenal. Por exemplo, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Eu tenho o direito de opinar. Não quero, Deus. Não quero. Ou eu quero. Então, se eu dou o direito, Deus vai atuar na minha vida e vai agir na minha vida. O mal é a mesma coisa. Só que o mal, Deus, ele é mais elegante. A Bíblia fala que Deus, ele está à porta e ele bate. Ele nunca força. Isso. Nunca força. Ele sempre vai entrar de uma forma elegante, delicada, cavalheiro. O mal não. O mal ele vai invade, usar. Né? Invade. Como é que o mal vai mesmo. invadir? Ele invade levando a pessoa para uma bebida e ele vai perder o seu equilíbrio e aí o mal vai poder atuar na vida dele. O mal usa através de uma droga. Então são portas de legalidade. Uma pessoa que fica machucada, no decorrer do tempo, a família, o pai, a mãe, vai machucando, vai criando uma mágoa, uma revolta, que vai virando um ódio. Quando uma pessoa tem um ódio, ele perde todo o equilíbrio. Então, quando ele perde, ele deu legalidade para o mal atuar na vida dele. E Deus também, ele só entra se houver legalidade. Deus nunca vai forçar a vida de ninguém, a menos que a pessoa queira. Eu quero, o Senhor pode usar a minha vida, eu me coloco nas tuas mãos, aí Deus vai usar. E a mesma coisa é o mal. E aí eu quero tentar te explicar aqui da seguinte forma. Tem um texto na Bíblia, em Mateus, que eu até tenho ele aqui bem fácil. Esse texto é muito interessante
interessante, ele me chamou muita atenção há uns anos atrás, e eu comecei a escrever. Eu estou com praticamente um livro escrito sobre esse texto. Ele fala assim: quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Ou seja, olha a palavra que você falou, legalidade. O espírito, ele precisa de legalidade, porque nós vivemos no mundo físico, né? E o espírito, ele não é do mundo físico, ele é do mundo espiritual. Então ele não pode, por exemplo, aqui, ele não pode falar com você, ele não pode tocar em você. Por quê? Porque ele é espírito, você é matéria. Então ele precisa de legalidade. Então quando ele sai, o texto fala assim: quando o espírito mau sai da vida de um homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso. O que ele está procurando? Outro corpo, outra pessoa que dê uma legalidade, que dê uma brecha para ele entrar e usar. Ele precisa daquelas mãos, precisa daqueles olhos, precisa daqueles ouvidos, precisa daquela boca. Então ele precisa de legalidade. E ele não encontrando, o texto fala que aquele espírito volta, encontrando aí já muda o texto, fala assim: ele vai buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa. Eu acho legal isso aqui. De onde ele saiu. Primeiro fala quando o espírito sai de um homem. Aí depois ele volta e fala: voltarei para a minha casa. Peraí, mas a casa das pessoas não é do mal. Deus criou o homem para Deus habitar, mas só que Deus só pode habitar se esse homem abrir a porta. O mal também. Aí ele fala: voltarei para minha casa. Aí quando ele volta lá naquele homem, aquele homem continua limpo, varrido e ornamentado. Ou seja, o ser humano não foi criado para não ter Deus na vida dele. Quem foi que nos criou? Deus. Eu sou criado à imagem e à semelhança de Deus. Só que Deus, ele não me criou e ele não me invade. Ele fala: ó, eu te criei, agora eu me apresento a você. Se você se abrir, se você me der legalidade, eu entro. Eu tive essa experiência com 19 anos de idade. E olha que eu era um cara avesso, evangélico, porque tem uma história na minha vida. Eu morava num bairro em Goiânia, Goiás, e passava uma casa, a terceira casa assim, era a minha, e tinha uma casa, a terceira casa era uma casa de um pessoal evangélico. Era uma família grande, 6, 7 filhos, e todos, com exceção de 2, o pai, a mãe, e dos 6 filhos, ou 7, não me lembro, vamos botar 7. Então o pai, a mãe e 5 filhos eram evangélicos, iam direto na igreja, e 2 não. Também os 2 que não eram, um era dependente químico, o outro era envolvido com assalto, a polícia ia lá de vez em quando buscar eles, e os demais passavam na nossa porta e falavam assim: vocês vão pro inferno. Aí eu ficava, falava assim: como é que essa família fala que eu vou pro inferno se a casa deles é um inferno? Então eu cresci com isso, eu criei uma ojeriza a evangélica. Falei: esse povo é louco. Eu vivo a minha família aqui, apesar de a gente ser simples, bem humilde, né? Mas a gente vive tão tranquilo. Eu tenho o pai e a mãe, a gente vive numa certa harmonia que eles lá não vivem. E toda vez que vocês vão pro inferno se não entregar a vida. Então eu cresci com aquilo, eu criei uma barreira muito grande ao evangélico. Aí beleza. Só que aí um amigo meu da nossa turma de futebol, éramos jovens, jogávamos bola, ele se envolveu com drogas e usou muita droga e se afastou da gente. Aí falou: nossa, nosso Valdemarzinho, caramba, que situação. Uau, ele parou de usar as drogas. A gente viu a mudança na vida dele. Aí eu falei: caramba, a gente até comentava assim: é melhor crente do que um drogado. Você vê que o crente não tinha valor. Né? É melhor ser. E o Valdemar foi se aproximando da gente novamente, falou assim: quero levar vocês lá para conhecer minha igreja. Eu falei: eita, Valdemar, eu sou católico, embora eu dizia, mas eu não era praticante. Não praticante. Nunca fui praticante, mas dizia ser, eu tinha todo um histórico, uma origem, né? E ele insistiu, um dia eu falei assim: eu vou na igreja, só para corresponder ao seu convite, mas eu só vou não quero não, eu não gosto. Aí falei pra ele, eu fumava, botei meu cigarro na meia e fui com ele. E nesse dia que eu fui, não teve jeito. O Espírito Santo tocou de forma definitiva. Isso é uma coisa que agora em dezembro vai fazer 40 anos. Toda vez que eu conto, eu me emociono, porque eu me lembro da música, eu me lembro de tudo, 40 anos atrás. E ali eu tive uma experiência com Deus muito forte, muito. E a partir dali minha vida começou a mudar. Então eu dei legalidade, Deus entrou na minha vida, ele entrou na minha história e eu nunca mais saí desde aí. Então o texto fala então, assim, a sua casa, ela está preenchida, ela não está vazia. Não está vazia. Desde os meus 19 anos eu preenchi a minha casa. É engraçado porque depois eu comecei a entender, falei que eu tinha um vazio dentro de mim, eu sentia um vazio. Aí eu tentei namorar, com a namorada não preenchia, aí eu bebia, às vezes a gente saía para farrear, bebia, mas mesmo assim aquele vazio, depois que eu tive essa experiência com Jesus, aquele vazio foi preenchido.
invadido. Claro, depois eu me namorei, casei, eu tenho hoje 36 anos de casado, tenho 3 filhos, mas assim, nada... Eu costumo dizer, bispo, que se você perde um braço ou uma perna, tem prótese. Tem. Mas para o vazio dentro do coração não tem prótese. Não tem. É só Deus, é só Jesus que preenche esse vazio. Tem uma colocação que eu acho bem legal, que eles falam que todos nós temos um vazio e esse vazio tem uma forma de Jesus Cristo. Só cabe ele. Só ele. Então, esse homem aqui, o espírito saiu dele, alguém deve ter orado, expulsou aquele espírito, mas ele não preencheu com Deus, né? É igual você vê hoje o governo, às vezes o governo do estado, governo federal, municipal, faz casa, apartamento, prédio. Se você não entregar aquilo ali, vai ser invadido. Vão invadir. Então, o mal vai invadir. Aí, mas o senhor não falou que tem que ter legalidade? Mas o mal sabe agir. O mal não precisa, ele vai, né? através de uma droga, através de um álcool. Ele vai abrir um meio, uma forma para entrar dentro da pessoa. E aqui o texto fala que o espírito voltou. Aquele homem estava limpo, varrido e ornamentado. Aquele espírito voltou e trouxe 7 espíritos piores do que ele. E o último estado daquele homem passou a ser pior do que o primeiro estado. Agora, qual é a minha análise dentro desse texto aqui? Aquele homem, ele fala, o Espírito fala assim, voltarei para a minha casa. Nossa vida é uma casa. A vida da Tânia, minha vida, a sua vida que está nos assistindo aqui pelo podcast, sua vida é uma casa. E essa casa não foi feita para estar vazia, ela tem que ser habitada. Ou Deus habita, ou o mal vai trabalhar para habitar nela. Não é? Você pode vencer o mal e não deixar? Pode, mas sem Deus é quase que impossível. Verdade. Sabe? Então a gente precisa. E o que é uma casa? Uma casa tem porta, uma casa tem janela, uma casa tem piso, uma casa tem teto. E o que é isso? O que isso representa na minha vida? Representa essas 3 áreas que eu falei. A minha espiritualidade, a minha emocionalidade e o meu caráter, a minha personalidade. E quem é que não tem uma defasagem de caráter? Todos temos. Quem é que não tem uma situação que herdou na emocionalidade? E quem é que não tem uma fragilidade na espiritualidade? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos arrumar a nossa casa. E essa casa precisa ser restaurada. E isso vai sendo restaurado pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus. E aí a psicologia ajuda, e muito, muito, muito. Porque quando eu fui para a igreja com 19 anos de idade, eu era uma pessoa extremamente tímida, né? O contexto meu familiar foi muito delicado, eu assim, trouxe muita coisa ruim. E dentro desse contexto de igreja, eu fui trabalhando não só a minha espiritualidade, como a minha emocionalidade, como também o meu caráter. Eu fui vendo, tinha áreas que estava defasado, e eu falei, como? E pela palavra de Deus, falei, caramba, a Bíblia ensina isso aqui, a Bíblia me orienta nisso aqui, né? Tem um versículo que até Davi que escreve, é o Salmos 32, o verso 8, ele fala assim, ó, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir e sob minhas vistas te darei conselho. Então Deus faz 3 coisas, ele instrui, ele ensina o caminho, porque tem caminhos. A Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas afinal são caminhos de morte. Tem muitos caminhos. É verdade. Tem muitos caminhos, mas só há um caminho correto, só há um caminho certo. Então, Deus me instrui nesse caminho. Ele fala, instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir. E essa terceira coisa é fantástica. Ele fala assim, e sob as minhas vistas te darei conselho. É como, Tânia, deixa eu tentar usar um exemplo aqui. É como se aqui eu estou nas vistas de Deus. Eu posso sair daqui. Eu é que vou sair. Deus não. Deus, ele vai permanecer sempre aqui, mas eu posso sair daqui, e se eu sair das vistas dele, aí eu saí, não foi ele, fui eu que saí. As pessoas às vezes, ele tem uma catástrofe, um problema, por que Deus fez? Será que foi Deus que fez, ou será que foi a gente que saiu das vistas de Deus? Verdade. Então ele instrui, ele ensina o caminho a seguir, e enquanto eu me mantiver nas vistas de Deus, ele vai me dar conselho. Isso é fenomenal, né? É ouvir, é aprender, deixar ser instruído por Deus. Como é que eu sou instruído por Deus? Primeiro, é como, por exemplo, a Tânia é uma amiga, a gente não tem muita intimidade, a gente se conhece e fala, mas se eu me tornar íntimo da Tânia, do céu, se for lá para sua casa, eu vou saber o que você gosta de comer, eu vou saber tudo da sua vida. Então, assim, quanto mais eu ando, mais eu conheço. Intimidade. Quanto mais eu me aproximo, mais intimidade. E aqui, só para eu fechar e te devolver.
tem uma coisa interessante. É como se aqui tivesse Deus e aqui o mal. E eu estou aqui no meio. Se eu viro de frente para Deus, automaticamente eu dei as costas para o mal. Se eu viro para o mal, automaticamente eu dei as costas para o bem. E eu estou aqui e o mal está aqui. Quanto mais eu me aproximo de Deus, Deus é luz. João 1,5 fala assim: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão. Quanto mais eu me aproximar dessa luz, é igual aqui, a gente está no estúdio, tem aqui duas luzes bem fortes voltadas para a gente. Quanto mais próximo eu chegar daquela luz, mais o meu rosto vai aparecer. As minhas rugas, né, que já está chegando aqui, já está aqui há um tempinho. Vai aparecer tudo. Quanto mais luminosidade, os poros, vai tudo, as deformações, né? E Deus é assim, é luz. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu vou me enxergando. Falou, eu quero mudar isso aqui, eu quero melhorar isso aqui. E aí eu permito Deus ir trabalhando, mudando, restaurando. E aí entra toda aquela questão que você falou. Igreja é isso. Todo pastor, todo líder, né? Não quero aqui ficar só a questão do evangelho, pastor, um padre, todo líder religioso que se dedica a Deus, ele, mesmo que não tenha feito um curso de psicologia, mesmo que não tenha feito um curso de psiquiatria, ele, de uma forma ou de outra, ele é um terapeuta. Só o fato dele ouvir... Por exemplo, eu, nesses anos, com 40 anos, ouvindo, atendendo, cuidando de gente, tem pessoas que chegam. Outro dia eu atendi uma pessoa, ela me ligou chorando, eu estou desesperado, eu preciso conversar, eu estou com uma situação que acho que nem o senhor vai conseguir me ajudar. Eu, não, aí marcamos. Aí chegamos, a pessoa falou, eu deixei ela falar, eu percebi que ela estava muito cheia. Eu deixei ela angustiada. Falar muito, e ela falou, chorou, eu acabei chorando com ela. Aí ela terminou, ela falou mais de 50 minutos, Tânia. Eu só ouvindo, porque é igual estar aqui, você está aqui, eu estou falando, você está bem aqui, você está me ouvindo, você está atenta de tudo que eu estou colocando aqui. Uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir, exatamente, né? E eu fiquei ouvindo, tanto é que eu me envolvi, eu chorei com ela e tal. Quando ela terminou, ela falou assim, poxa, bispo, é tão engraçado. Muito obrigado. Nossa, eu não tenho noção como o senhor me ajudou. Eu não falei nada para aquela mulher. Ela só precisava ser ouvida. Só de eu ouvir, de eu dar a minha atenção, de eu emprestar os meus ouvidos e o meu amor e a minha atenção, já foi curador, restaurador na vida daquela mulher. Imagina quando você aplica uma técnica da psicologia ou um texto da palavra de Deus, né? A própria palavra fala assim, que a palavra de Deus, lá no Salmo 19, fala assim, a lei do Senhor, e quando ele fala lei, fala da palavra, a palavra do Senhor, a lei do Senhor os preceitos do Senhor são puros, são verdadeiros e restaura a alma. O que é restaurar? Trazer de volta ao estado original. Deus não te fez com trauma, mas a história de vida te trouxe um trauma. Verdade. A palavra de Deus me leva de volta ao estado original. A palavra de Deus, ela restaura a minha alma, ela cura a minha alma. Então é fenomenal. Inclusive o senhor disse no início, né, que pós-pandemia, né, está acontecendo muitos casos, estão acontecendo de vício, né, vício em pornografia, sexo online, todo esse tipo de coisa que a gente sabe que destrói a família, né, desequilibra, né, a paz da vida, né, da pessoa, né, do ser humano. Todo tipo de vício, ele é ruim, né? E como que o senhor coloca para as pessoas que estão em casa, que de repente estão passando por uma situação similar, né? Como que o senhor colocaria, o que o senhor aconselharia, né? Eu busco a igreja, eu busco o psicólogo, um ou outro, os dois, o que funciona da melhor forma para a pessoa que está nessa situação? Qual seriam as suas palavras para alguém que está numa situação como essa? Tânia,
com essa pandemia, né, a gente teve um período que nós ficamos, pelo menos aqui em Natal, a gente ficou 5 meses sem sair de casa, a igreja ficou 5 meses sem abrir, o comércio 5 meses. Então tu imagina, né? E você só ouvia a mídia, a televisão, você só ouvia falar, era gente morrendo. E notícias não verdadeiras, né? Por exemplo, eu vi coisas nas redes sociais, gente na China caindo no chão, estribuchando, morrendo, porque não é verdade. O Covid não faz isso. Né? As notícias eram muito mais alarmantes do que o necessário. Então, né? O que isso faz? Isso traz um medo. Sim. E a pessoa já está em casa, enclausurada. Então, quando você tem medo, a sua imunidade cai. Nesses 40 anos, eu já tive muitas experiências de pessoas com câncer em fase terminal ou outras doenças em fase terminal. O que eu percebi? Que essas pessoas que estavam em fase terminal, quando elas tinham medo ou até um sentimento de revolta ou falta de perdão, uma mágoa, a imunidade caía, elas morriam com mais rapidez do que outras pessoas. Outras mais para cima, não, eu sei, Deus vai fazer. Elas viviam mais tempo, sabe? Então, o medo, ele derruba a imunidade. E a gente viu isso acontecer. E quando a gente tem medo, a gente fica meio fragilizado e a gente procura subterfúgio. Válvulas de escape. Válvulas de escape. Isso acontece. As pessoas que engordam, isso. Porque ela tem prazer. Enquanto ela está comendo, ela está aliviando a tensão dela. Então, tem gente que engorda. Tem outros que já é de outra forma. Ele perde o apetite, né? Eu sou do que come muito. Gostaria de perder o apetite, né? Então, elas pegam válvula de escape. Ela vai para beber, ela vai usar uma droga. Aí, como a gente ficou enclausurado, muita rede social, então muitas pessoas começaram a se envolver virtualmente com sexo virtual. E eu tô te falando isso porque, deixa eu tentar explicar para não causar nenhum dano aqui para meu pessoal. Eu sou bispo. Por que eu sou bispo? O bispo é pastor de pastor. Eu coordeno todas as saras da nossa terra aqui no Rio Grande do Norte. Eu coordeno todas as saras da nossa terra no estado de Alagoas. Eu tenho muitas igrejas. Eu reúno com todos eles. A gente reúne 2 vezes por ano toda a liderança. Uma vez os líderes daqui vai lá, outra vez vai cá. Então a gente está sempre em contato. Temos grupo do WhatsApp. Então, assim, a demanda pós-pandemia é muito grande. Estou explicando isso para deixar claro que eu não estou falando da minha igreja aqui de Natal. Estou falando de uma gama de igrejas e de pastores que eu lido, e grupo de pastores. De outras denominações também. Como a demanda aumentou. Como chega pra gente, pessoas de outro estado, olha, que já conhece a gente, fala, o meu casamento tá acabando, porque eu me envolvi com sexo virtual, por causa da pandemia. Então, as pessoas, hoje essa demanda está muito alta. E sem contar, Tânia, uma gama de jovens, de adolescentes, que eles não tiveram uma identidade de paternidade, um pai, uma mãe, e eles não tiveram. Eu tive o privilégio de estar alguns anos atrás, que foi até por conta disso que eu fiz psicologia. Eu fiz psicologia, eu já tinha 42 anos de idade. Eu tive com Augusto Cury. Ele foi dar um curso lá, uma palestra, né, lá em Maceió. Eu até fui na palestra dele, e era uma segunda-feira, e no hotel que a gente tinha reunião de pastores, toda segunda-feira ele estava hospedado, e o gerente do hotel era pastor. Ele falou, Augusto Cury está hospedado aqui, se eu convidar ele para vir aqui na reunião dos pastores, se abre um espaço para ele dar uma palavra? Eu falei, com certeza. E ele veio, trouxe uma palavra, falou um pouco dos livros dele, e eu depois fiquei com ele sentado 40 minutos. A minha conversa com Augusto Cury ele perguntou para mim, você é psicólogo? Eu falei, não. Ele falou, nossa, você tem uma percepção, uma sensibilidade, faz psicologia, vai enriquecer o seu ministério. E de fato enriqueceu. Então, e naquela época, olha que isso tem tempo, eu comecei psicologia logo depois, com 42 anos, eu tenho 58 anos hoje. Ele falou assim, Lindomar, isso ele falou, 42 anos para 58, dá quanto? Dá 16 anos. 16 anos atrás ele me falou isso. Isso há 16 anos. Então, essa turma que ele falou, olha só, ele falou assim, hoje nós temos uma turma de crianças, de jovens, de adolescentes, que eles não têm identidade sexual. Eles não tiveram um pai. Não é que não tiveram, um pai ausente.
É um pai que não cuidou. Não participou da educação ativamente. Então ele falou assim, o que ele estava falando? Nós vamos ter no futuro aí situações. E o que a gente está vivendo? A gente vive agora. Isso hoje. Nas escolas, as pessoas se pegando dentro do banheiro. É menino com menino, menina com menina. É tudo junto. Então, assim, perdeu. E é fundamental hoje. A igreja é importante os valores, a palavra de Deus. E é importante o equilíbrio também, né? Que, como eu falei, não é só espiritual. Tem 3 coisas. É uma formação de caráter, de personalidade. É uma questão de espiritualidade e é uma questão de emocionalidade. E para eu estar bem, essas 3 pilastras da minha vida tem que estar bem. Eu tenho que estar bem a minha vida espiritual com Deus, a minha vida emocional, né? E a minha vida, o meu caráter, a minha personalidade. Eu preciso me conhecer, saber quem eu sou e o que eu preciso e aonde é que eu posso encontrar uma direção, uma orientação que vai me ajudar. Então, a palavra de Deus traz tudo isso. E aí entra a questão da psicologia, o quanto é importante o conhecimento, a ciência, voltando lá para o iniciozinho, a ciência você falou a ciência e a psicologia, mas deixa eu ampliar. A ciência, a espiritualidade e a ciência, elas andam junto, elas convergem ou elas divergem? Elas estão se convergindo, estão andando junto. A importância do conhecimento. Por isso que o próprio Jesus falou, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Claro. E assim como tudo que a gente, todo livro, todo vídeo, todo filme, toda conversa, todo relacionamento, o que está escrito na palavra? Reter o que é bom. Nós sabemos que tem alguns fundamentos na psicologia que são totalmente fora a parte a nossa fé, mas nós não precisamos, por causa deles, abrir mão de técnicas que a gente sabe que ajudam, que funcionam, não é verdade? Inclusive, seria esse a sua posição? Você tocou, o pessoal chega para mim na minha igreja, fala, vou procurar um psicólogo. Eu falei, olha, cuidado. Com quem que você vai procurar? Veja só, a gente tem pastores e pastores, a gente tem padres e padres, a gente tem pedreiros e pedreiros. Tem pedreiro que aí fora o pessoal chama meia colher, né? Que ele pode fazer uma parede que vai cair na sua cabeça e te matar. Mas tem pedreiro bom. A gente tem psicólogos e psicólogos, médicos e médicos. Médico que às vezes faz barbeiragem e médico que salva a vida. Psicólogo é a mesma coisa, vai cuidar da sua alma, da sua emocionalidade. Então, cuidado, mas é importante. A indicação é importante. É muito importante. Poxa, gostei demais da sua participação. Com certeza voltará em breve. Já me prometa que vai voltar em breve, porque a gente tem muito ainda, né, para conversar sobre esse assunto, né? É um assunto muito amplo, né? Muito muita amplo. Coisa para falar. Só lembrando aqui, Tânia, se você me permite. Claro. Eu assisti há uns anos atrás um vídeo e ele mudou a minha concepção. Esse vídeo, interessante, né? Ele mudou minha concepção. É um vídeo, é um rabino, provavelmente um judeu, pela roupa, né, pelo chapeuzinho dele lá, o quipazinho. Ele vai passando e tem um garoto comendo um peixe frito, e o garoto tá comendo com uma fome. Aí o senhor passa e fica observando e fala, nossa, como você gosta de peixe, garoto. Aí o garoto todo lambuzado com peixe frito aqui na mão, ele fala, eu amo peixe. Aí o rabino fala assim, você ama? Eu amo. Os olhos do garoto chegam a brilhar. Aí o rabino falou assim, não, você não ama peixe. Aí foi, eu amo. Não, você não ama peixe. Eu amo. Não, você não ama. Se você amasse, você não teria tirado ele do habitat dele e feito ele morrer asfixiado. Se você amasse, você não teria raspado as escamas dele ou o couro dele, aberto ele, arrancado as vísceras e depois jogar sal e jogar ele no óleo quente. Você ama o seu prazer de comer peixe. Então isso mudou minha concepção. É o que eu dou. Quando eu casei, fiz dia 2 agora, 36 anos de casado. E a gente vive bem, tem 3 filhos maravilhosos. Casei minha última filha agora, dia 30 de julho. Amor não é o que a minha mulher vai me dar, é o que eu vou dar para ela. Agora, se eu acrescento, se eu invisto na vida dela, se eu a amo, é óbvio que eu vou ter um retorno. É óbvio. A lei do retorno é fatal. Então, eu só queria deixar isso aqui para a gente fechar, para as pessoas entenderem. Mas eu quero voltar assim, para a gente falar de outros assuntos. Coisa boa, maravilha. Então, é isso aí.
Eu espero que você tenha aproveitado, né? Que tenhamos trazido para você várias reflexões, várias provocações, né? Que vão levar você aí a repensar alguns conceitos, não é? E tomar aí decisões e atitudes que vão melhorar a sua vida. Afinal, nós estamos vivendo um momento muito complicado, a sociedade atual, né? Está passando por tudo aquilo que a gente já tem falado, tem discutido aqui, e é muito importante que a gente reflita sobre vários temas como o que a gente discutiu aqui hoje, né? Então, beijão no coração para vocês, até a próxima. Obrigada mais uma vez, Bispo Lindomar. Paz para todos.